Aleluia, ele é companheiro da sua igreja. Cristo disse que ele ficaria até a consumação do século, até se cumprir todas as coisas. Ele não se apartaria até aquele dia que vai chegar, aleluia, que a igreja vai ouvir o soar da trombeta de Deus e vai subir, e o Espírito Santo vai subir junto com a igreja. Glória a Deus. Este é um mandamento de promessa, irmão, selado. Glória a Deus. Eu quero compartilhar, irmãos, rapidamente. Glória a Deus, sou grato a Deus por tudo, pelos irmãos, pela vida de cada irmão que aqui veio. Não tem como pagar, mas Cristo tem pagado e ainda vai dar cada vez mais, né? Porque Ele é bom. Aleluia. E eu louvo a Deus, né? Fico feliz em ver os demais irmãos, a irmã Viana, rapaz, uma bênção de Deus, Molani. Também, aleluia, eu glorifico a Deus pela vida de cada um, né? E eu quero compartilhar com a igreja, irmãos, um texto conhecido, Gálatas capítulo 5, versículo 16, que tem sobre título as obras da carne e o fruto do Espírito. Isso aqui é muito importante a nós crentes que zelamos pelo Espírito e zelamos pela palavra de Deus, né? Glória a Deus. Sempre eu gosto de ler e aprender acerca de, aleluia, da palavra do Espírito, porque ela é que nos instrui, né? Nos dá o saber daquilo que é conveniente à santidade, aquilo que não é conveniente, aleluia, a Deus, né? Eu glorifico a Deus por isso, irmãos, porque isso é boa e perfeita, agradável vontade de Deus, né? Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, e as quais são as prostituições, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Glória a Deus. Eu meditando, irmãos, acerca desta palavra, a qual vemos aqui o escritor, a Gálatas, trazendo acerca das obras da carne, acerca das obras do Espírito. Nós vemos aqui o mesmo texto, dando a diferença e também nos mostrando, aleluia, que tem duas qualidades, aleluia, de crente, ou duas qualidades de nós mesmos, que às vezes nós achamos que está no Espírito, mas às vezes não está, e às vezes achamos que estão na carne, e às vezes estão no Espírito. E eu quero que os irmãos entendam que Paulo queria trazer, aleluia, aos Gálatas, para, aleluia, a santificação do povo de Deus. A Bíblia diz que, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque isso, irmãos, aleluia, a carne, nós sabemos que ela luta, é uma luta imbatível, 24 horas contra o Espírito, é o Espírito contra a carne, e a carne contra o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele zela pela tua santidade, ele zela pelo aquilo que Deus quer tratar na tua vida, para tu permanecer firme, para tu permanecer na permanência do que Deus tem te chamado, aleluia. É por isso que a proposta de Paulo era isso. Para não cumprir a vontade da carne, era necessário o povo negar as suas vontades, o seu eu, aquilo que contaminava, aleluia, o seu espírito. Paulo veio dizendo: não cumprireis isso, aleluia. Aí lá no versículo, aleluia, 19, nós vemos lá: porque as obras da carne são manifestas, a quais são as prostituições, impureza, lascívia, aleluia. Essa é a diferença das obras da carne para a obra do Espírito. Como é as obras do Espírito? A obra do Espírito, ela faz nós mansos, ser longânimo, sermos compassivos uns com os outros, amar uns aos outros,
olhar com o coração cheio de alegria para o nosso próximo, como você vai ver no mesmo capítulo, versículo 22. Aleluia, eu notei algumas referências, aleluia, estudo, eu dei uma olhadinha lá em casa, aleluia, e eu vou trazer para a igreja. A palavra porfia, primeiro ponto, significa contenda, aleluia, de palavras, decepções e disputa e polêmica. É a sobra da carne, aleluia. Por isso que Paulo se preocupava muito acerca disso. Se nós olharmos acerca do Espírito, nós vamos começar a ver aos profetas. Aí como é, irmão, você vai ver a obra do Espírito. Vamos olhar lá em Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Vem dizendo a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e sobre mim, aleluia, me levou em espírito e pôs-me no vale, aleluia, que estava cheio de ossos sequíssimo. Este é o Espírito Santo. Aí se nós olharmos também, aleluia, lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, nós vamos ver o apóstolo João sendo guiado por esse mesmo Espírito Santo. Você vai ver o Espírito levando João em visão, dizendo: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre ele estava Jesus. Este é o Espírito a qual Paulo falava acerca dos dons do Espírito. Que ou seja, para a igreja, o Espírito tem uma obra linda, irmão. O Espírito quer te levar em coisas impossíveis. Aleluia. As obras do Espírito, ela não vê terreno, ela vê espiritualmente. Aleluia. Quando a irmã Vânia trouxe esse texto, João 4, que quando Jesus se deparou com a mulher samaritana: ai, mulher, como tu soubeste com quem tu falas. Aí ele vai dizer: eis que é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito. Tem que ter o Espírito no meio do negócio. Aí se nós olharmos o batismo de Jesus lá no Evangelho de João, você vai ver que quando João Batista batiza Jesus, aí João olha no céu e vê uma pomba, o símbolo do Espírito Santo, e vê uma voz bradando: eis que és meu filho amado, ao qual eu compraço. Obra do Espírito. Aí se nós olharmos para os profetas, os servos do Senhor, se nós olharmos para Daniel foi tomado do Espírito Santo numa visão, e se dobrou sobre os seus pés com a face do pó, e Deus lhe dava uma visão, a qual ele revelaria o rei a seu sonho. O Espírito, ele leva a dimensões espirituais, não carnais. Paulo se preocupava com isso, porque, irmãos, a sombra da carne, ela pode matar a nossa vida espiritual, e a sombra do Espírito, ela santifica. É por isso que Paulo diz: não procureis andar com zelo, e procurais, aleluia, afativamente a sombra do Espírito. Aleluia. A sombra do Espírito, irmãos, ela é linda. Se nós olharmos a Bíblia toda, se você olhar lá em Gênesis, no comecinho, quando Deus criou tudo e tudo era bom, aí Deus tinha criado os mares e os céus. Aí a Bíblia diz, lá no capítulo 1 de Gênesis, sobre o mar, e o Espírito do Senhor apaziava sobre as águas, voava, andava. Esse mesmo Espírito Santo, a qual Deus, desde a antiguidade da criação, ele opera hoje aqui neste lugar. Esse mesmo Espírito Santo é o mesmo Espírito que desceu quando Jesus foi morto e foi sepultado, e a Bíblia diz que ao terceiro dia o Espírito Santo desce e ressuscita Jesus. Esse mesmo Espírito, ele pode tomar você agora aí onde você está. Esse mesmo Espírito, ele pode lhe tomar uma visão sobrenatural, pode lhe revestir, pode lhe dar poder, pode lhe tomar de uma maneira sobrenatural, irmão. O Espírito Santo, nesses últimos dias, como disse Joel no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Buscais o dom do Espírito Santo. O que é a obra do Espírito Santo? Nós vemos Paulo pregando aos Efésios, capítulo 6, lá no versículo 11: tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a cilada estatuta do diabo. Essa é a obra do Espírito. Ela sela o ser humano,
O Espírito Santo, quando está na vida de um cristão, na vida de um servo, de uma serva, ele brinda, o pecado não penetra, o pecado não entra, porque o Espírito está dentro. Aleluia. A sombra do Espírito é muito linda, irmão. Eu todos esses dias, todo esse tempo, há pouco tempo que eu aceitei Jesus, eu estou aprendendo agora o que é o Espírito Santo. Aleluia. Eu estou vendo agora o que é a sombra do Espírito Santo, eu não sabia. A sombra do Espírito Santo, ela é tão gostosa, se você experimentar, você vai ver. Nós temos que ter a convicção disso, meus amados irmãos, porque Jesus, ele zela por esse Espírito. O negócio é tão sério que Paulo diz que aquele que blasfema contra o Espírito não tem perdão. É o único que Jesus não perdoa, é a blasfema contra o Espírito Santo. Olha a importância que você tem. Tu és um homem, uma mulher. No momento que tu aceitaste Jesus, a Bíblia diz que a criatura velha torna-se uma criatura nova e habita sobre ti o Espírito Santo. Aleluia! E Paulo diz em 1 Coríntios, todo mundo conhece esse versículo, que sabemos que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Tu soubesse a importância que tu és para o Espírito Santo, tu daria glória agora neste momento, tu daria algo para Deus. O Espírito Santo apressadamente nesses últimos dias te chama à intimidade. O Espírito Santo nesses últimos dias ele chama vocês, irmãos, e eu para a intimidade. O irmão Daniel citou uma coisa muito linda aqui, porque últimos dias está chegando a época, aleluia, mais difícil. Está chegando a época mais provada, porque nós estamos vivendo ainda momento, princípio das dores, momento de dor, momento de sofrimento, mas não se comparará com a grande tribulação. Mas eu quero te dizer, irmãos amados, que Jesus Cristo, ele está aqui. Eu quero te dizer que Jesus, ele tem preparado repouso para a tua alma. Eu quero te dizer que esse mesmo Espírito Santo, ele está zelando por você neste momento. Eu quero te dizer que esse mesmo Espírito Santo, ele está tratando com a tua vida espiritual agora neste momento. Eu quero te dizer que esse mesmo Espírito Santo, ele está te moldando. Esse mesmo Espírito Santo, ele preserva a tua vida para tu não cair. A situação que às vezes nós se colocamos, às vezes Deus não dá mais, eu vou desistir. Aí o Espírito Santo pede a você que não é aí, filho, eu te amo, eu te seguro. Aí vemos mesmo Paulo pregando Romanos, capítulo 8, para encerrar. Lá no capítulo 8, primeiro versículo mais lindo que eu acho entre a Bíblia, um deles. Olha só o privilégio de nós, irmãos, que Jesus nos deu. Sabe, irmãos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Olha o Espírito de novo aí. O Espírito Santo vai te dar, homem de Deus, mulher de Deus, para que tu venha aproveitar as obras de Deus, para que tu venha aproveitar as obras espirituais. Esse é o dom do Espírito Santo. Mas, irmão, eu não sei a dimensão, então busca ele para tu ver. A dimensão do Espírito Santo, ela é completamente do que nós pensamos. A dimensão do Espírito Santo, ela não é terrena, ela é do alto. E tudo que vem do alto é diferente. A dimensão do Espírito Santo, ela é diferente. Como assim? Ela toma uma mulher, um homem de uma maneira, aleluia, incrível, e começa a falar em línguas estranhas. Se está enferma, começa a ser curada. Se não é batizado, o Espírito toma e batiza. Essa é a obra do Espírito. E eu digo à igreja do Senhor Jesus: buscais o dom do Espírito Santo. Eis que é chegado já os últimos dias. Jesus está preservando a tua vida até agora. Tu que ainda não fizeste uma confissão no teu coração, tu ainda que tem observado a palavra e não tem admitido ainda, eu quero este Jesus. Aleluia. Jesus está
está voltando e Ele quer que você venha à casa dele e se reconcilie. Jesus está voltando e Ele quer que você faça um pacto com Ele. Com esse pacto, confesse Ele, porque és o último dia. Está chegando o último tempo, irmãos. Jesus está preparado com os seus anjos. E a igreja está sendo ataviada, sendo preparada para receber o Senhor, ou seja, Jesus nos receber. Não é de se admirar, irmãos, que nesses últimos tempos nós vemos tanta devastação no mundo. Isso não é para estar na igreja, não, isso é para a gente glorificar a Deus. Porque é bom, porque Jesus está voltando. Nós não vemos tanta guerra como estamos vendo nesses últimos tempos. Nós não vemos tanta esfrieza espiritual como estamos vendo nesses últimos tempos. Nós não estamos vendo tanto escândalo como nós estamos vendo no meio, aleluia, deste mundo nesses últimos tempos, porque Jesus está voltando. Eu te digo uma coisa, meus amados irmãos, eis que é chegado o tempo que os verdadeiros adoradores buscarão o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos.